Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Mindset de Dados podcast. E no episódio de hoje eu quero falar com vocês sobre três fatores de sucesso no uso de IA dentro de dados, dentro do contexto de dados. E são fatores que, particularmente, eu acredito que podem impulsionar as empresas e pessoas na adoção de IA dentro do contexto de dados, dentro das corporações. O primeiro fator que eu quero trazer aqui para vocês é que o dado precisa estar correto. E quando me refiro ao dado que ele precisa estar correto, não é somente o número bater. Ou seja, o número que está lá no meu dashboard, quando eu interagir com uma solução de IA e perguntar para ela qual é o meu faturamento, tem que dar o mesmo número. Isso daí, sim, é fazer o número bater, o número é estar correto, ok, mas isso é o básico. Quando eu me refiro que o dado precisa estar correto, eu estou pensando e trazendo aqui para vocês, principalmente na construção técnica que vai sustentar esse uso de IA. Então, o que que eu estou falando aqui? Eu estou falando sobre como a minha camada semântica ela é construída para o uso de IA. E aqui eu posso estar falando de uma camada semântica integrada numa ferramenta como o Databricks, no Power BI, por exemplo, que são ferramentas que hoje elas estão sendo muito utilizadas dentro desse contexto de IA e dentro desse contexto de dados. Então, quando eu falo dessa construção, eu preciso olhar para como a minha camada semântica está, como as minhas tabelas estão sendo construídas, quais são as tabelas e os dados que estão interagindo com os meus relatórios ou com as minhas salas de IA. Isto é muito importante nessa construção e nessa adoção para que nós tenhamos sucesso. Para trazer um exemplo aqui, principalmente relacionado a Power BI, se eu não construo um modelo semântico adequado dentro do meu contexto de dashboards, provavelmente quando o Copilot interagir com esse dashboard, ele pode trazer ali alguma distorção na entrega daquela informação que está sendo perguntada. Então é muito importante. Isso eu tenho testado tecnicamente, principalmente nesse contexto de Power BI, que a camada semântica ela precisa estar bem construída. E para quem gerencia pessoas, para quem gerencia projetos de IA ou lidera empresas, aqui é importante entendermos que os times técnicos precisam estar bem capacitados, eles precisam estar bem treinados e sustentar essa entrega. Se não temos um time técnico responsável por esse tema, isso pode ser um perigo, um risco e pode trazer em vez de um benefício, um malefício nesse uso de IA, gerando custos desnecessários, enfim, a gente tendo ali uma adoção que ela pode ser muito prejudicada, em vez de estar alavancando e acelerando a nossa interação com IA, principalmente nesse contexto de dados. Agora, o segundo ponto, ele é um ponto que ele não diz respeito somente a times técnicos, mas também ele vai dizer respeito à forma como nós, dentro das empresas, interagimos. E o meu segundo ponto diz que as pessoas que interagem com IA precisam conhecer do seu quadrado. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Que as pessoas elas precisam conhecer do negócio. Se são pessoas técnicas, elas precisam conhecer minimamente o seu contexto técnico, as suas aplicações, os seus códigos, ter uma noção básica daquilo que ela está perguntando, daquilo que ela está interagindo, ou seja, é a pergunta: "Eu conheço aquilo que eu faço", é respondido como sim, talvez ou não. Talvez a gente está entregando a IA ou vai entregar a IA para pessoas que não conhecem totalmente o seu contexto, não conhecem totalmente o seu quadrado, não dominam minimamente a técnica ou o negócio. Aí a gente pode ter distorções no uso de IA, seja num ponto de vista de consumo ou de construção técnica, que talvez não vamos atingir os resultados esperados. Vai talvez trazer uma distorção no uso ou numa informação que é repassada até mesmo para uma tomada de decisão. Então aqui, esse segundo ponto, ele diz muito sobre
quanto a gente consegue ser crítico com relação ao resultado que nos está sendo entregue pela uma solução de IA, pela uma sala, pelo um Copilot ou por algum outro tipo de solução de IA que a gente vá interagir no nosso trabalho, nas nossas análises, no nosso dia a dia, em nossas empresas. O terceiro ponto, não menos importante que os 2 que vieram antes, diz respeito à capacitação. E aqui, capacitação é algo que eu acredito que tange tão somente esse aspecto de IA, do uso de IA, mas também tudo aquilo que a gente relaciona a dados. Nós precisamos capacitar, capacitar e capacitar. O que isso quer dizer? Que eu capacito as pessoas num primeiro momento, sim, mas depois eu valido o conhecimento delas, eu volto a capacitar, faço novas sessões, workshops, movimentos, onde a gente vai estar incentivando e retomando assuntos que são importantes para quê? Para a gente venha consolidar conhecimento. As pessoas que vão utilizar IA, se elas não souberem construir prompts assertivos, dificilmente vamos extrair resultados que vão fazer ali a diferença. E se a gente juntar com o fator de um baixo conhecimento de negócio, com um prompt não assertivo, aí o caos está instaurado em nossas corporações, não é verdade? Agora, se eu tenho uma camada semântica bem preparada, se eu tenho já pessoas que conhecem do seu contexto, eu preciso agora só orientar para que elas construam as perguntas da melhor maneira possível para extrairmos os melhores resultados com a tecnologia que a gente está trabalhando de IA. Pessoal, essa foi um episódio rápido que eu trouxe aqui alguns pensamentos a respeito dos fatores de sucesso que eu acredito no uso de IA no contexto de dados, mas eu quero te convidar a me acompanhar, tão somente aqui no Spotify, no YouTube, mas também no meu LinkedIn, no meu Instagram, @eujosuelopes. Eu vou estar postando conteúdos, reflexões como essa e mais novos episódios aqui nessa temporada que a gente está do podcast. Te vejo no próximo episódio e nas próximas interações. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.